O Dia da Independência do Brasil é, dentre todas as datas do nosso calendário, aquela que tem um caráter mais cívico, vamos dizer assim. Em outras palavras, é aquela que incentiva o brasileiro a ser um patriota e a amar o seu país. Bem, nós já ouvimos inúmeras vezes que o Brasil é o país do futuro, que é uma terra rica, de belezas naturais e que tem tudo para dar certo. Mas olhando ao nosso redor e vendo como a nossa situação parece, na melhor das hipóteses, estagnada há décadas, precisamos nos perguntar com sinceridade: será que o Brasil tem jeito? A propósito, você já é inscrito aqui no meu canal? Se ainda não é inscrito e se gosta do meu conteúdo, clique aí embaixo em se inscrever e aproveite e deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, porque isso ajuda o meu canal a crescer e a ser recomendado para mais pessoas que também gostam desses temas. E me siga também lá no Instagram, @quintessencia.lib, porque eu sempre posto coisas diferentes por lá também. E se você quer me ajudar de forma direta, financeiramente, uma vez que este é um canal que ainda não é monetizado, você pode me apoiar através do Padrim, com valores a partir de R$1 por mês. Qualquer ajuda é muito bem-vinda. O link está na descrição deste vídeo. Em primeiro lugar, preciso deixar uma coisa clara. Talvez um vídeo que eu postei recentemente aqui no meu canal falando sobre o patriotismo tenha deixado uma impressão equivocada a meu respeito, a impressão de que eu não gosto do Brasil. Isso não é verdade. Eu amo o Brasil e, como libertário, eu não tenho o menor problema em assumir isso. Eu compreendo o Brasil não como o Estado brasileiro ou como linhas imaginárias traçadas sobre o mapa, mas sim como a união de diversas etnias, línguas e nuances culturais que formam um povo cheio de qualidades e do qual eu sinto orgulho em fazer parte. Sob muitos aspectos, é um excelente lugar para se viver. Não sofremos com guerras civis constantes, como em outras partes do mundo, não estamos sob o jugo de religiões opressoras e violadoras de direitos humanos, como infelizmente ainda acontece em muitos países, e no geral, somos um país muito tolerante. E dada a multiplicidade das já citadas nuances culturais em nosso país, é bem possível conhecer coisas muito diferentes, costumes, culturas, eventos, enfim, viajando para muito perto. Se nós pensarmos direitinho, há muito a se gostar aqui no nosso amado Brasil. Isso, porém, não muda o fato de que o Brasil é um país cheio de problemas. O amor é isso aí, aceitar algo ou alguém, nesse caso um país, com suas qualidades e seus defeitos. Como libertário e conservador, conforme eu já deixei claro em outras oportunidades, eu acredito que o Brasil apresenta problemas nessas duas esferas do meu pensamento, no quesito ético, em se tratando de liberdades individuais, e também no quesito moral, em se tratando de comportamento dos indivíduos e da sociedade como um todo. O primeiro grande problema, e que é mais certamente o mais marcante de todos, é o fato de que o Brasil, no geral, é um país extremamente avesso às liberdades individuais. Justiça seja feita. A América Latina como um todo sofre desse mesmo mal, mas isso não muda muito a nossa situação. Parece que todos, de cima a baixo na cadeia de hierarquias do nosso país, se acomodaram nessa situação. Não estou apenas falando de nossos políticos, ansiosos por limar cada grama de liberdade que nós ainda possuímos. Estou falando também das próprias pessoas, dos indivíduos que aceitam bovinamente qualquer tipo de imposição governamental sob qualquer justificativa que seja fornecida pelo Estado. Veja como o brasileiro, tipicamente, glorifica leis absurdas porque elas supostamente trazem algum benefício para as pessoas. Ah, isso é o certo a se fazer, diz o brasileiro médio. Ah, o governo tem mesmo que proibir isso aí, afirma o típico tupiniquim. O brasileiro não é acostumado a ser livre, ele gosta mesmo do papai Estado. Não surpreende, portanto, que muita gente ainda acredite que Getúlio Vargas, o pai dos pobres, foi o melhor presidente que o país já teve, não obstante o fato de ele ter sido um ditador e ter criado vários dos problemas que nós temos ainda hoje. A formação histórica do nosso país contribui muito para essa situação. Compare nossa história com a dos Estados Unidos, por exemplo, um país que nasceu pelo desejo de liberdade dos colonos ingleses que fugiam das perseguições em seu país de origem, e você compreenderá o motivo pelo qual coisas que seriam tidas como um absurdo ditatorial pelos norte-americanos são bem aceitas aqui no Brasil. Nós somos um povo acostumado a ter nossas digitais colhidas pelo Estado como se fôssemos bandidos. A partir desse ponto principal, dá para entender bem os motivos pelos quais o Brasil vive nesse atraso. Além disso, o nosso país tem um grande problema em relação à insegurança jurídica. Não tem jeito. Para um país prosperar, é necessário que nele se realizem atividades econômicas respaldadas por contratos que sejam respeitados, em circunstâncias que possam ser previstas pelas partes. Se a interferência do Estado dificulta essa relação entre partes,
criando uma insegurança jurídica, incentivos errados surgem e são percebidos pelas pessoas, fazendo com que não seja vantajoso investir tempo e dinheiro naquele país. E isso acontece muito aqui no Brasil. Pense, por exemplo, na questão trabalhista. Não existe liberdade contratual entre funcionários e patrões, porque ambas as partes estão submetidas à mastodôntica legislação trabalhista que vigora no Brasil. Uma atrocidade cometida pelo já citado Getúlio Vargas, que já foi tema de alguns vídeos aqui no meu canal, inclusive este que está aparecendo aí na tela e também no card. Dessa forma, uma empresa não pode estabelecer suas próprias regras trabalhistas e negociar diretamente com os seus funcionários. E como isso não é suficiente, afinal estamos falando do Brasil, mesmo que uma empresa siga à risca a legislação trabalhista brasileira com todas as suas insanidades, ela ainda corre risco de ser processada na Justiça do Trabalho e, é claro, de perder. Há casos ainda mais escabrosos, como contratos de empresas com órgãos públicos e com o governo, que são simplesmente rompidos, o que invariavelmente leva a mais incentivos errados, afastando os investidores do país. Um país que não respeita contratos é um péssimo lugar para se investir, e esse é um dos grandes problemas do Brasil. Pense comigo, somos mais de 200 milhões de habitantes num lugar onde falta de tudo, até itens básicos como saneamento. Por que ninguém está vindo investir no Brasil? A insegurança jurídica, aliada à colossal quantidade de leis absurdas que vigoram neste país, ajudam a explicar essa situação. Existe ainda outro fator importante, e sobre este eu quero falar um pouco mais, até porque se trata de um tema que eu raramente vi sendo tratado por outras pessoas. Possivelmente, um dos grandes problemas do Brasil é que ele é um país extremamente rico. Exatamente. Sabe aquela história toda de que o Brasil é um lugar onde tudo o que você planta dá e que tem enormes extensões de terras cultiváveis, tem riquezas minerais, pecuária, pesca, indústria de vários setores, potencial energético, enfim, uma estrutura natural que permitiria a qualquer país se desenvolver? Pois bem, o problema está justamente aí. E eu explico. Eu moro numa cidade muito rica. Na verdade, meu município, embora seja pequeno, está entre os 20 maiores PIB per capita do Brasil. E uma cidade bem perto daqui possui o maior PIB per capita do país. Agora, experimente visitar esses dois municípios para ver a realidade dos fatos. São dois lugares parados no tempo, com o setor público inchado e pouco ou nenhum desenvolvimento econômico. E o problema é justamente esse, eles são ricos demais. Como a arrecadação pública é muito alta, as pessoas conseguem manter um padrão de vida medíocre, mas suficiente, apenas usufruindo das migalhas dadas pelo Estado. Quando um país, ou uma cidade, uma região, enfim, uma porção de terra habitada por seres humanos apresenta grandes dificuldades ao desenvolvimento econômico, o lado criativo do ser humano fala mais alto e soluções inovadoras são propostas. Países gelados, como a Islândia, ou ilhas remotas, como a Nova Zelândia, ou mesmo regiões incrustadas entre montanhas congeladas, como a Suíça, conseguem se desenvolver não apenas apesar das dificuldades naturais de seu território, mas também por causa dessas mesmas dificuldades. Um povo que é colocado diante de situações inóspitas e desafiadoras precisa criar soluções inovadoras para garantir sua própria subsistência. E é justamente essa resiliência humana que nos fez sair das cavernas para dominar o mundo e chegarmos ao desenvolvimento econômico e social que hoje temos. Pense novamente no povo norte-americano, que enfrentou toda sorte de desafios numa terra desconhecida para criar o país mais poderoso do mundo, e você vai entender do que eu estou falando. Eis então o último prego no caixão do nosso amado Brasil. Temos riqueza demais. Não precisamos plantar o solo, porque basta erguer a mão para pegar uma maçã na árvore. A falta de desafios acomodou o povo brasileiro, que passou a se contentar com pouco, desde que esse pouco venha com mínimo ou nenhum esforço. Sabe aquela história de tempos difíceis criarem pessoas fortes e tempos fáceis criarem pessoas fracas? Pois é, uma natureza rica cria um povo indolente. Mas a pergunta que devemos nos fazer é: existe solução para o Brasil? E bem, eu sou um otimista, eu assumo. Então, o Brasil sim tem futuro, na minha opinião. Contudo, e isso é óbvio para qualquer libertário, um futuro próspero para o nosso país não virá pela política. Não apenas porque nossos políticos são a ralé do povo brasileiro, o que de mais baixo existe em termos intelectuais e culturais, mas também por aquele motivo que eu já expus em outro vídeo aqui do meu canal. O Estado é naturalmente ineficiente. Em outras palavras, ele apenas atrasa o desenvolvimento de um país. Não,
O Estado não é a solução, mas apenas o problema. Então eu, o apontador de problemas, teria uma solução para apresentar? E para falar a verdade, talvez eu tenha sim. O fato é que o mundo está mudando e a forma como se dão as relações entre pessoas também. Mais gente tem percebido que o Estado é um empecilho para o desenvolvimento econômico, mas isso por si só não é suficiente. O principal ponto é que o Estado, aos poucos, tem se tornado cada vez mais irrelevante, uma vez que as pessoas têm descoberto aos poucos a maravilha de se manter relações econômicas sem o Estado atrapalhando a todo momento. E quando o indivíduo percebe que determinada atitude pode lhe dar mais dinheiro, ele tende a valorizar mais essa atitude. Por isso, eu acredito que a solução do Brasil passa pelo libertarianismo, ou melhor, pela liberdade, como preferir. Não que os brasileiros se definirão como libertários ou algo do tipo, mas sim que viverão como se fossem. Em outras palavras, aos poucos, o brasileiro descobre a força da liberdade. E é somente a liberdade que é capaz de liberar a força de um povo, de uma cultura, fazendo-a buscar o seu máximo desenvolvimento e seu contínuo progresso. Esse é o futuro que eu desejo para o nosso Brasil. Um país de homens e mulheres livres que buscam seu próprio desenvolvimento, longe das amarras do Estado.